Está cansado de metodologias? Venha para a Dumb English. Aprender inglês com a gente é muito fácil. Será mesmo? A verdade é que desde a invenção do marketing e da primeira escola de inglês, que o homem diz que aprender inglês é muito fácil. As escolas fazem diversos tipos de comerciais, de propagandas para atrair a atenção de novas pessoas, de novos alunos. É bem verdade que algumas propagandas são realmente muito boas. Mas a realidade é que não é tão fácil assim como as escolas dizem ser. E aí você deve estar se perguntando, pô, mas aí o que eu faço para procurar talvez uma escola em que eu consiga aprender de uma forma mais tranquila, de uma forma mais fácil? Uma das coisas que você pode fazer é conversar com pessoas, procurar conhecidos, procurar pessoas que já tenham frequentado determinada escola ou várias escolas e possam te dar algumas ideias, algumas dicas, né, de como funciona, como é estudar em determinada escola. Depois que você conversou com uma pessoa de confiança, de preferência com várias, procure visitar essa escola, procure saber como é a escola. Uma das dicas que eu posso dar: observe primeiramente a recepção dessa escola. Por incrível que pareça, a recepção de uma escola pode dizer muito sobre aquela escola. Eu trabalhei em diversas escolas e assim, aquelas que normalmente eram mais organizadas, que tinham mais cuidado com os seus alunos, eram também aquelas que, acredite ou não, tinham sua recepção extremamente organizada, as coisas no lugar. Normalmente escolas que têm a recepção muito bagunçada, que tem papéis jogados, aquela coisa toda. Às vezes você chega lá para conversar com uma pessoa e você tem que esperar muito tempo para ser atendido. Normalmente são escolas que acabam não dando tanta atenção para a parte pedagógica, né? Se o aluno realmente está aprendendo, aquela coisa toda. Uma outra dica que eu posso dar é: se você tem a intenção de estudar numa escola, procure entender a metodologia dessa escola, né? Entender a metodologia da escola, quais são as suas obrigações, o que você deve fazer. Existem escolas que você tem que se preparar antes de ir para a aula, existem escolas que você não precisa disso, então saber dessas coisas pode fazer muita diferença no teu aprendizado e no teu desempenho. Uma outra dica é: faça aulas experimentais. Eu sei que muita gente vai dizer, pô, mas fazer aula experimental nem sempre quer dizer que vai te ajudar alguma coisa, porque muitas vezes você vai fazer uma aula experimental e tá o circo armado, o professor já tá sabendo, então ele vai tentar fazer uma aula mais dinâmica, uma mais divertida, para te convencer que você estude nessa escola. De qualquer forma, faça aulas experimentais, mas não vá para uma aula experimental tentando entender, tentando aprender alguma coisa naquela aula. O objetivo de você fazer uma aula experimental não é você aprender. Procure analisar como é o tratamento do professor com os alunos, como é o tratamento desses alunos com o professor, como é a interação entre o professor e o aluno. Tente ficar atento mais a esses detalhes. Não vá pensando, olha, eu vou para uma aula experimental e eu vou aprender alguma coisa, porque não é assim que funciona, principalmente se você for um aluno iniciante. Uma próxima dica que a maioria das pessoas não dá atenção é olhar o material didático. O material didático ele pode te facilitar ou ele pode te atrapalhar. Se você for um aluno iniciante, procure materiais didáticos e que primeiramente tenha bastante gravuras, tenha ilustrações, porque é muito mais fácil você aprender quando você tem associação, quando você tem outras formas que não seja aquela coisa de tradução principalmente, né? Procure materiais didáticos, observe se o material didático você tem bastante gravura, se ele é bastante didático, se ele é fácil de compreender, tudo bem? Uma outra dica que parece assim que não tem nada a ver, mas ela pode te facilitar e até evitar transtornos é: observe o contrato que você vai assinar. Na grande maioria das escolas você vai ter que assinar um contrato para fazer aulas lá. E entender o contrato, saber como funciona o contrato, saber do máximo de detalhes possível sobre aquela escola pode facilitar na tua preparação para estudar naquela escola. Tranquilo? Para finalizar, encontrou a escola, pô, a escola é show de bola, gostei, fiz aula experimental, conversei com o pessoal, tenho ótimas referências dessa escola. Cara, próxima dica: pratique.
pratique. Aprender alguma coisa nova não é mágica, não é osmose, não tem voodoo, não tem... Não. É praticar. Qualquer coisa nova que você for fazer, você precisa praticar. É obrigatório que você pratique, é obrigatório que você tenha consciência de que você precisa praticar. Tranquilo? Pergunte. Bateu dúvida, não entendeu? Cara, pergunta, tira as tuas dúvidas. Por exemplo, pode ser que você venha estudar numa escola em que tenha metodologias, que é muito comum atualmente, que as aulas são do início até o final em inglês. Independente se você é um aluno iniciante ou se você é um aluno avançado, você fica, ai meu Deus do céu, mas como é que eu vou aprender? Você preparar perguntas básicas antecipadamente, saber, sei lá, pode repetir, eu não entendi, sabe? Que são coisas básicas, coisas bem simples que você pode aprender na sua casa antes de ir para a aula, pode fazer uma grande diferença. Então, pergunte, participe, experimente a língua. Cara, aprendeu alguma coisa nova? Tenta utilizar aquilo. Aprendeu, sei lá, características de pessoas, falar alto, baixo, magro, beleza. Sai na rua e sai aplicando aquilo para as pessoas que tu vê ao teu redor. Sai descrevendo. Traz o inglês, aquela coisa nova que tu tá aprendendo, pro teu cotidiano, pro teu dia a dia. Isso torna natural muito mais rapidamente, isso facilita com que você aprenda vocabulários novos e a como utilizar a língua que você está aprendendo. Então a resposta mais correta para essa pergunta é depende. Depende dos fatores que foram mencionados aqui, depende do empenho, depende da motivação de cada pessoa, quanto tempo ela dispõe para praticar. Então a verdade é essa. Para algumas pessoas pode ser mais fácil, para outras pessoas pode ser mais difícil, e a melhor resposta é depende. Esse é o primeiro vídeo, tá? Essas são somente algumas dicas. Alguém pode falar, mas se eu quiser aprender sozinho? Isso eu vou fazendo um vídeo posterior a esse. Ao longo do tempo a gente vai dar algumas dicas. Vou falar também sobre aprender inglês sozinho, que muita gente gostaria de saber, se funciona, se não funciona, o que dá pra fazer. Por enquanto é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo e até mais!